Uma boa noite para todos. Que Deus esteja nos conduzindo mais uma segunda-feira, mais um momento de estudo. E hoje com um tema bastante importante, né, para todos os cristãos, que é o assunto sobre a adoração. E essa adoração que nós falaremos hoje é segundo a Bíblia, ou seja, segundo o que a palavra, o evangelho de Jesus nos orienta, tá? Estamos vindo falando sobre alguns temas, né? Falamos sobre salvação, falamos sobre a chegada do reino, né? Que é a igreja. Falamos um pouco sobre a organização da igreja e falaremos hoje um pouco sobre a adoração. Então, são vários assuntos relacionados à igreja. Qual igreja? A igreja que Jesus edificou, a igreja que foi estabelecida por Jesus e que teve andamento ali através dos ensinos dos apóstolos. Lembra lá em Atos, capítulo 2, que muitas pessoas foram batizados e fala que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos Dos apóstolos. apóstolos. Isso, dos apóstolos. E os apóstolos recebeu o ensino de quem? De Jesus. De Jesus. Exato. Então, toda a orientação que nós temos hoje no Novo Testamento, que é a base da nossa fé hoje, né? Nós temos a total certeza que são instruções de quem? De Jesus, dos apóstolos. De Jesus. Mesmo que foram os apóstolos que escreveram, mas Jesus, o que Jesus fez? Jesus deu o Espírito Santo, né? Jesus soprou, né? A Bíblia nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, Deus soprou as palavras e inspirou esses homens a escrever toda a vontade de Deus. Então, tendo essa certeza de que os evangelhos, de que o Novo Testamento é de total confiança, porque vem de Jesus, então nós precisamos ver como Jesus, como Deus espera que os seus filhos, que os seus seguidores o adorem, tá? Eu já falei algumas vezes, se você recebeu alguma visita em sua casa e essa visita sair olhando, querer mudar as coisas de lugar, sabe quando vem uma criança e faz barulho e arrasta a cadeira para cá e arrasta a cadeira para lá e mexe aqui, mexe nas panelas. Uma criança, não seu filho, tá? Uma criança que vem visitar. Você fica, o que está acontecendo? Está mudando todas as coisas de lugar, está fazendo maior bagunça. Então a gente sente isso, né? Eu queria mais organização na minha casa. A gente deseja isso, não deseja? Ou alguém gosta que a sua casa fique bagunçada, fique desorganizado? Ninguém gosta. Ninguém. Né? Eu sei que a gente está passando por isso, que a minha esposa vai lá, arruma os brinquedinhos numa caixinha, daqui a pouco está tudo esparramado de novo. A gente vai lá e tenta reorganizar. Mas falando no reino ou na igreja, né? A gente sabe que reino e igreja é a mesma coisa. Então, falando sobre a igreja, Deus espera que a sua igreja seja organizada ou desorganizada? Organizada. Organizada. E essa organização é conforme eu desejo, eu que vou organizar, ou nós descobrimos através da palavra de Deus a organização que ele deseja? Sim, é isso. É isso. Vem de Deus, não de nós, né? Porque se cada um desejar se formos colocar o nosso desejo, cada local, cada igreja vai fazer de uma forma diferente, não vai? Assim como não há casas iguais, a minha casa é diferente, tem cor diferente, o sofá é de um jeito, está em de uma outra forma. Então, cada um organiza a sua casa como quer. Mas Deus, ele deseja que a igreja, que a sua casa, porque nós entendemos que a igreja também é a casa de Deus, então ele deseja que tenha uma organização.
Então, a gente vai ver um pouco sobre isso hoje. Ok? Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok? Apareceu aí? A adoração Sim, da adoração igreja bíblica. bíblica. Há uma foto aqui, né? O mundo aqui, né? E várias pessoas, o planeta Terra, né? E várias pessoas ao redor unidas. Uhum. Com certeza é esse o desejo de Deus, né? Que a igreja seja unida, tenha o mesmo modo de pensar, o mesmo pensamento, né? A mesma atitude. Essa é a vontade de Deus. Então, uma pequena introdução. Quando falamos sobre adoração, deixa eu mudar um pouco uma tela que está me atrapalhando aqui. Quando falamos de adoração, isso é muito importante, né? Precisamos considerar a mudança do Antigo Testamento, para o Novo Testamento. Por quê? Existe uma mudança muito considerável. Porque o Antigo Testamento ele era baseado em atos físicos, ok? Em atos físicos. Já o Novo Testamento já exige uma adoração de forma espiritual, não mais física. Não precisamos sacrificar, não precisamos mais de incensos, como era feito, né? Não é mais necessário aquelas roupas específicas, tá? Não precisa mais. Então, nós adoramos Jesus em espírito e em verdade. É uma passagem que a gente vai ler lá em João, capítulo 4, versículo 24. Mas eu gostaria... a gente pode ler todo o contexto aqui. Deixa eu pegar um versículo que a gente pode começar a ler. Não só o 24. O 24 é o ponto, tá? Vamos ler do capítulo 4, tá? Do versículo 1. Capítulo 4, a partir do versículo 1. Todos acharam aí? Evangelho de Sim, João, sim. capítulo 4. Vamos ler um Sim. pouco aqui. Os fariseus ouviram falar que o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Só para aqui, Samaria era uma região ali onde os judeus eles evitavam passar. Eles não queriam ter contato com os samaritanos. Vocês já ouviram falar dos samaritanos, né? Sim. Agora, Sim. quem lembra, a gente já falou sobre isso. Quem são esses samaritanos? Eles originaram de onde? A história deles toda a história começou lá no Velho Testamento, quando houve aquela divisão não, quando teve aquela tomada lá que foram embora, levar escravo embora. Aí ficou um povo para trás que não foi. Um povo que não era príncipe, não era jovem, não era rei, não tinha nenhum título, porque parece que essas pessoas que tinham tudo isso que eu falei, o rei que levou o povo escravo, deixou um povo para trás que era insignificante. E esse povo cresceu, aumentou, não foi mais ou menos isso aí? Começou, certo? Quando você falou sobre dividir, eu achava que você ia falar dividiu. Mas dividiu mesmo. E aconteceu tudo isso daí, mas a origem do povo samaritano se deu por quê?
depois que Salomão morreu, até Salomão o reino era unido, o reino de Israel era unido. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte consistia em 10 tribos e o reino do sul em 2 tribos. O reino do norte, eles habitaram numa região na região de Samaria. E o povo, esse povo que foi essa tribo, né? Aliás, porque foi dividido assim: Reino do Norte, conhecido como Israel, e o Reino do Sul como Judá. OK? Então, o Reino de Israel, composta por essas 10 tribos, eles começaram a se envolver tanto com outros povos que a descendência, vamos dizer assim, acabou se perdendo. A naturalidade, não sei se eu posso usar esse termo, a naturalidade do povo de Israel se perdeu. Começou a misturar com muitos povos. Agora que eu estou lembrando, verdade, é isso aí. Isso. Então, esse povo, né, de Israel acabou se tornando a Samaria, os samaritanos. Eles não tinham mais aquela essência de Israel. Por isso que os judeus, eles não tinham contato com eles, porque sabe de todo o pecado que o povo cometeu se misturando com outros povos. Praticamente a nação de Israel, composta por essas 10 tribos, se extinguiu, acabou, não tinha mais. Por isso que aquelas 2 tribos que eram a tribo de Judá, eles permaneceram, né? A gente sabe que eles cometeram pecado, tudo, mas Deus preservou aquela nação, aquele povo, o reino de Judá, por conta da promessa de Jesus, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, aquela nação foi preservada. Por isso que, na época, eram chamados de judeus, por conta da tribo de Judá. Já o povo de Israel acabou se perdendo, né? Se perdeu, acabou, e acabou se tornando o povo de Samaria, o povo samaritano. Então, muitas vezes, algumas viagens, uma viagem mais curta, eles tinham que passar por Samaria. Mas muitas vezes eles davam a volta, a viagem ficava maior, só para não passar no território de Samaria. Mas Jesus tinha isso com ele, ou seja, os judeus, eles faziam acepção de pessoas. Passar naquele lugar de samaritano, não. Eu dou a volta, mas eu não me contamino com eles. Lembra de uma parábola que Jesus contou? Que passou um levita, passou um profeta, eu não vou lembrar agora, e passou um samaritano, e ele socorreu, né? Por isso hoje usa muito o bom samaritano, né? Porque ele socorreu. Mas Jesus, ele não tinha não fazia acepção de pessoas. Então, o que Jesus fez? Era necessário passar por Samaria. Por que isso está escrito? Porque não era comum judeus passarem por ali. Mas Jesus passou. Então, vamos continuar o texto aqui, lá no versículo 5. Só para a gente entender um pouco, tá? De Samaria. Versículo 5 fala: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Bom, deixa eu parar de novo por aqui, porque tem mais uma barreira aqui que Jesus quebrou. Os judeus não passavam pelo território de Samaria. Jesus foi. Nenhum judeu conversava com uma mulher, principalmente uma samaritana. Ao meio-dia, aquele sol de estralar mamona, né, como diz alguns ditados aí. Jesus, ele foi e falou com a mulher. Jesus quebrando todas as barreiras que os judeus tinham. E Jesus se aproximou dessa mulher. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho ali. A mulher samaritana lhe perguntou:
como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O próprio texto vai se explicando aqui, né? Uhum. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem, como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Então a mulher indagou: como assim o senhor pode me dar uma água viva, né? O poço é tão fundo, não tem como. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A mulher estava entendendo errado. Jesus estava falando de algo espiritual, mas a mulher estava entendendo de algo errado. Mas vamos lá. E lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela nem imaginava que estava conversando com o próprio Cristo. Eu tento, a gente vai lendo, eu tento viver aquela cena. Eu tento viver aquela cena, como estava sendo Jesus conversando com aquela mulher, a mulher conversando ali com Jesus. Vai vir um Messias, e ele vai explicar tudo para nós. Mas era o próprio Messias, o próprio Jesus que estava falando com ela naquele momento. Versículo 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu posso imaginar aquela mulher com as pernas trêmulas, ao saber que era Jesus que estava ali, e ela nem conhecia. Então, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os judeus falavam: não, o local de adoração é em Jerusalém. Os samaritanos falavam que era naquele monte. Qual dos dois está certo? Jesus. Jesus está certo. Não é nenhum dos dois lugares mais. Jesus e o Pai procuram os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o local. Não importa. Não importa se é lá em Jerusalém, se é naquele monte. Não importa. Se é numa casa, se é debaixo de uma árvore, não importa. O importante é que você entregue-se a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Não é o prédio que vai mandar. Porque a igreja não é prédio. A gente precisa parar de... Às vezes a gente tem um costume de falar assim: eu vou à igreja. A gente, às vezes, tem o costume de falar assim, né? Eu vou à igreja. Espera aí. Quando todos vão embora, aquele prédio não é mais igreja. É só um prédio. A maneira mais correta que nós entendemos é: eu vou congregar como igreja. Eu vou me reunir como igreja.
fica melhor, é mais fácil de se entender e é algo mais verdadeiro, né? É algo verdadeiro. Não é o prédio, mas são as pessoas que ali estão que compõem a igreja. Deixa eu voltar aqui no slide. Então, a adoração da igreja no Novo Testamento. A Bíblia expressa a imensa importância da adoração aos olhos de Deus. Deus sempre desejou isso dos seus filhos, da sua criação. O problema foi a corrupção do homem, né, que desviou essa adoração a Deus e adorou a outras coisas, né, e não a Deus. O primeiro e maior mandamento da lei do Velho Testamento e do Evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, vai falar. Lá em Mateus, capítulo 22, 34 ou 39, também vai falar isso. Então, adorar, prestar culto e louvor a Deus são o resultado de uma expressão de amor sincero. Então, nós precisamos demonstrar isso. Deus deu a Moisés todas as instruções nítidas sobre a construção do tabernáculo e sobre as responsabilidades dos sacerdotes e do povo com respeito ao tabernáculo, para que Israel pudesse lhe prestar culto. Então, Deus deu todas as instruções, todas as diretrizes, o tamanho, as imagens que eram colocadas ali, né, os querubins, representando ali a presença de Deus. E tudo foi feito de igual forma que Deus mandou, porque Deus era específico, né? Jesus falou, deixa eu voltar aqui, Jesus falou de Deus procurando verdadeiros adoradores ao corrigir a mulher samaritana sobre a adoração, né? Lá em João 4, 23. Jesus deu ênfase no aspecto o quê? Espiritual, enquanto que o Velho Testamento dava ênfase ao aspecto físico. Logo depois de ser estabelecida lá no dia de Pentecostes, a igreja de Jerusalém adorava a Deus com regularidade, se dedicando ao quê? Ao que a gente falou agora há pouco, né? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Era a forma como os primeiros cristãos se reuniam para adorar a Deus. Não tinha segredo. Não precisava ter nada enfeitado, prédios enfeitados com luzes, com holofotes, com brilho, não precisava disso. Deus nunca pediu isso. Porque muitas vezes o prédio está todo iluminado, todo enfeitado, mas os corações das pessoas estão podres, estão apagados, estão mortos. Então, será que Jesus vai... Como nós podemos chamar a atenção de Deus? É enfeitando o prédio? Ou é oferecendo a nossa adoração? Oferecendo aquilo que vem de dentro de nós, o nosso espírito, a nossa vontade, o sacrifício nosso, e não algo exterior. Não algo que vai acabar. Aquele prédio, aquelas luzes, tudo aquilo vai acabar. Não vai existir mais. Mas aquilo que está dentro de nós é eterno. Porque se adorarmos a Deus dessa forma, nós viveremos na eternidade com Deus. A Bíblia também ensina que Deus quer ser adorado da maneira verdadeira que Ele mesmo ordena. E que o próprio propósito de cultuar a Deus é de lhe agradar e não a nós. Então, qual é o... Deixa eu molhar a garganta aqui. Qual é o que me leva, ou o que me motiva a me reunir, a adorar a Deus? No dia de culto, no domingo, né? É o dia que nós entendemos que é o dia da adoração, o dia principal, né, da adoração a Deus. O que me motiva a frequentar, a me reunir como igreja? É para agradar a mim? Não, é para o amor de Cristo, Por amor de Cristo? Por que mais? para Nós vamos adorá-lo. Para adorá-lo? a gente vai
relembrar o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Relembrar, Ter comunhão com os irmãos. ter comunhão com os irmãos. É essa a ideia. Agora, eu já ouvi pessoas dizer, eu vou onde eu me sinto bem. Estou certo em falar isso? Não. Eu vou ali naquela igreja porque eu me sinto bem ali. É. Mas aonde a Bíblia está dizendo isso? A Bíblia não está dizendo, congregue onde você se sinta bem, meu filho. Não. Procure aonde se prega a verdade. Aonde se prega o evangelho de Cristo. Aonde a pregação leva você ao arrependimento, à mudança de vida. E nós frequentamos todo o primeiro dia da semana, o culto, é para relembrar do sacrifício de Deus. Tudo isso que vocês falaram está certo. Por quê? Nós estamos indo adorar a Deus e não ser adorado. Porque quando eu estou indo aonde eu me sinto bem, é que eu tenho a intenção de que me agrade. Então, nós precisamos agradar a Deus e não a nós. Paulo dá muitas instruções que haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, porque elas vão sentir coceiras no ouvido. Então, precisamos buscar a Deus com a intenção de agradá-lo e não agradar a nós, porque é Deus que deve ser adorado. Lembra de Caim? Qual foi o erro de Caim que precipitou a sua rejeição e a morte de Abel? Lembra A que escolha errada, né? A por escolha inveja, errada. né? Hebreus capítulo 11. O que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Abram lá. E aí, Caco, boa noite. Caco chegou aí. A Mary também, agora eu estou vendo a Mary aí. Boa noite, Mary. Heloísa, quer ler para a gente Hebreus capítulo 11, versículo 4? Sim, pois não. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois da morte, ainda fala. Boa. Então, qual foi a diferença? Abel ofereceu um sacrifício, ou podemos dizer, ofereceu uma adoração superior. Uhum. Ofereceu um culto, né, uma adoração, o sacrifício superior. E Caim foi rejeitado por conta da sua adoração. Será que hoje há pessoas que estão sendo rejeitadas por Deus? Sim. Porque não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus. Se eu não faço de acordo com a vontade de Deus, então isso quer dizer que eu estou fazendo errado. E quando eu faço errado, eu serei rejeitado por Deus. Não é? Quando os sacerdotes, lembra de Nadab e Abiú, filhos de Arão, eles trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. A gente já leu isso também. Qual foi o resultado? Morte. Morte. Então, eles levaram algo que Deus não havia autorizado. Levaram fogo que Deus não havia autorizado. Então, quando eu quero oferecer algo a Deus que ele não me pediu, e aí? Deus rejeita ou aceita? Rejeita, com certeza. Rejeita. Rejeita. Então, eu preciso entender. Você já foi em alguma festa, um casamento, um aniversário que seja, aí você quer comprar um presente para a pessoa, né? Você vai levar um presente para a pessoa.
normalmente você vai pensar o que aquela pessoa gosta, não vai? Sim. Imagina que eu estou fazendo aniversário. Imagina que eu estou fazendo aniversário. Aí o Emerson vai pensar do que o Reginaldo gosta. Ah, eu sei que ele gosta de chocolate. Então eu vou levar chocolate para ele. E eu gosto de chocolate mesmo, viu? Eu gosto bastante. Fica a Então, sugestão. então o Emerson vai levar chocolate para mim. O Emerson sabe que eu não gosto de chocolate branco, por exemplo. Qual chocolate que ele vai levar? Vai levar um chocolate Preto. meio amargo. Um chocolate meio amargo. Eu sei que o Reginaldo prefere o chocolate meio amargo do que um chocolate branco. Então, o que ele vai levar para mim no meu aniversário? Um chocolate meio amargo, espero, né? Então, dá para entender onde eu quero chegar? Eu preciso conhecer a Deus. Sim. Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso conhecer a vontade de Deus e de Jesus para saber o que eu posso oferecer a Ele. Então, quando eu conheço a Deus, eu vou oferecer aquilo que Ele deseja. Deus não vai pegar o seu presente e vai lá na loja trocar que não deu certo. Não funciona assim com Deus. Deus é específico. Então, nós precisamos levar a Deus aquilo que é necessário, aquilo que Ele deseja. Okay? Senão, eu vou ser rejeitado. O rei Saul, mais um outro exemplo, que não era qualificado, a gente também falou sobre isso, ele não era qualificado para ser sacerdote, porque todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi, e Saul era da tribo de Benjamim. Então, ou seja, ele não podia oferecer sacrifícios. O que ele fez quando ele ofereceu? Ele perdeu o seu trono, ele perdeu o seu reinado. Por isso foi colocado Davi no lugar, né? Samuel foi lá e ungiu Davi. Mais uma vez, um outro caso que a gente já viu, de Uzá, quando ele esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. O que aconteceu? Eles morreram, porque não podia tocar na arca. Havia um varão específico para que se carregasse a arca. Ele não teve boa intenção em segurar. Sim. Mas Deus, eu estou cheio de boas intenções em adorar o Senhor. O que Deus deseja? Deseja que você tenha boas intenções ou deseja que você conheça a verdade e ofereça aquilo que ele deixou escrito? Sim. Não é de boas intenções. Tem muitas pessoas com boas intenções. Paulo, quando perseguiu os cristãos no primeiro século, ele achava que estava fazendo aquilo, a consciência dele estava tranquila quando ele estava perseguindo os cristãos. Mas ele estava fazendo errado. Tanto que Jesus apareceu a ele, né, no caminho de Damasco e mudou a história de Paulo. Ou seja, não é a minha a intenção que está em jogo aqui, mas é a vontade de Deus. Então eu preciso entender. Em Mateus capítulo 15, versículo 9, Jesus citou Isaías, capítulo 29, 13, que diz assim: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Qual é a doutrina que nós precisamos praticar? É a doutrina bíblica. É a doutrina de Jesus. É a doutrina dos apóstolos. Ah, mas os meus avós sempre fez assim. Espera aí, vamos considerar, vamos ver o que a Bíblia ensina. Se a Bíblia está em desacordo com o que os meus avós praticam, então não é certo. Eu preciso mudar. Se der tempo, a gente vai contar, ou eu ou o Caco vai contar a história do cortando as pontas do presunto. Alguém já viu essa história? Não. Não. Então, se der tempo, no Não. final, a gente conta essa historinha para vocês aí, tá? Voltando aqui. Então, essa instrução era para condenar a tradição judaica que não seguia o mandamento de Deus.
Na época de Jesus, as pessoas haviam perdido a essência da adoração. Eles não estavam mais fazendo de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com doutrinas dos seus antepassados, de homens, que eles inventaram. Então, não era essa a vontade de Deus. Jesus nos ensina lá em João, capítulo 4, que nós lemos, que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade para os samaritanos sobre o lugar autorizado, onde se deve adorar, se revela lá em João, capítulo 4, 21 e 22, que a gente leu. Só vamos voltar um pouquinho aqui a leitura. e 22. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. A gente às vezes ouve, eu vou no monte para orar. Será que lá no monte Jesus vai ouvir melhor a nossa oração? Não. Vê que, às vezes, nós mesmos colocamos empecilhos, nós mesmos colocamos barreiras, nos limitamos. Eu vou naquele lugar específico porque lá Deus vai ouvir. Se fosse assim, Jesus tinha falado. Jesus não fala muitas vezes? Vai no seu quarto, ore em secreto, que o Pai vai recompensar você. Não precisa ninguém ver. Na época, os fariseus, os mestres da lei, eles faziam longas orações para tentar cativar o povo. Nossa, olha como que aquele judeu é religioso, olha como ele ora. Mas Jesus rejeitou tudo isso. Eles se fingiam, eles faziam longas orações, mas sempre com intenções erradas. Jesus vai falar muitas vezes isso daí. Então, não é isso que vai revelar a nossa adoração. A verdade para os cristãos sobre a adoração no cristianismo se revela no Novo Testamento. É necessário que adoremos assim. Então, toda a adoração, lembrando sempre que o Velho Testamento está ligado à adoração física, especificamente ao povo judeu. O Novo Testamento vai revelar a adoração em espírito e em verdade para todas as nações. Não mais para o povo judeu, mas para todas as nações. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Alguém me mandou uma mensagem aqui que não vai conseguir a Mary. A Mary caiu e não vai conseguir entrar. Que pena, não vai conseguindo entrar de novo. Pois ela assiste a aula gravada. O Novo Testamento vai revelar para a gente também que o cristão, em seus cultos, adoram a Deus de 5 maneiras ou através de 5 atos. São assuntos mais complexos, mas a gente pode tentar resumir um pouco sobre isso, ok? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Para mim está tudo certo. Tudo tranquilo? Para mim também. Ok. Então, vamos ver quais são esses atos, né? A pregação da palavra de Deus. Precisa ter a pregação da palavra de Deus num culto de adoração? Sim. É necessário. Sim. É necessário. Os discípulos em Jerusalém se dedicavam ao ensino dos apóstolos, lá em Atos 2:42. Né? Eu não subo lá no púlpito para falar da minha vida, mas sim para falar da vida de Jesus. Porque não é a minha vida que vai transformar você, mas é a vida e o amor de Jesus que vai transformar as pessoas. Ok?
Paulo e Barnabé pregaram nas igrejas que estabeleceram em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Emerson, pode ler para a gente essa passagem, Atos 14, 21 ao 22? Vamos lá, deixa eu achar aqui, irmão. Atos 14, 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. Paulo e Bernabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para a cidade de Listra, Íncone e Antioquia, da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. É interessante essa passagem, né? Era necessário passar por muitas aflições, né? Muitas aflições. O que tem tentado chamar a atenção das pessoas hoje é aquela famosa frase, né? Pare de sofrer. Venha buscar a vitória. Normalmente é essa expressão que se usa. Mas a Bíblia está falando que era necessário passar por diversas aflições para entrar no reino. Jesus teve uma vida boa aqui, né? Por isso que ele prometeu uma vida boa para a gente, de vitória. Jesus não sofreu nada. Jesus viveu uma vida de luxo, não viveu? Não. Não. Jesus sofreu. Jesus sofreu e muito. E Jesus fala, se eles perseguiram a mim, muito mais também vai perseguir vocês. Então não espere. Por isso a gente até leu uma passagem sobre avaliar. Porque quem acha que se converter a Deus, se tornar um cristão, a vida começa a melhorar, claro, a gente precisa entender um pouco sobre isso. Ah, minha vida agora vai ser 1000 maravilhas. Não, está errado. Terei vitória? Sim. A maior vitória é a eterna, é a morada nos céus. Passarei por momentos difíceis? Passarei, aqui. Passarei por momentos bons? Também passarei. Mas não espere que você terá apenas vitória, que você terá curas, que você terá milagres. Paulo mesmo sofria. Paulo disse que 3 vezes, né, uma expressão que ele usa, que orou a Deus para que tirasse um espinho da carne dele. A gente não se sabe o que de fato seria esse espinho, mas o que Deus disse? A minha graça te basta. A graça de Deus precisa ser suficiente para a gente. Eu não me torno cristão para conquistar coisas terrenas, coisas nesse mundo, mas eu me torno cristão porque Deus me promete algo eterno. Se eu me torno cristão e foco o meu olhar, os meus desejos se limitam às coisas terrenas, às coisas físicas, quer dizer que eu estou muito distante do céu. Os meus olhos, o meu coração não está pronto para ter o céu. Porque o meu coração, os meus desejos estão limitados aqui na terra. Então eu preciso tirar isso de mim e olhar para o céu. Olhar para as coisas terrenas e entender que tudo isso é passageiro. Olhar para a minha dor, para o meu sofrimento e entender, Deus vai me dar o alívio suficiente para isso. A igreja tinha tudo em comum. E a gente vai falar um pouco sobre isso em comum. Deixa eu rodar aqui. A gente já leu essa passagem várias vezes também, lá em Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, se reuniram para partir o pão, lembra? Sim. Todo primeiro dia da semana era um hábito da igreja
da igreja na Bíblia se reunir. Ao evangelista Timóteo, que trabalhava com a igreja em Éfeso, Paulo escreveu: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência. Timóteo foi incumbido de organizar algumas situações na igreja, lá em Éfeso. E como ele ia organizar? Através da palavra. Através das instruções de Paulo, que recebeu de Jesus. Então, olha só como que essa instrução vem passando geração em geração. E a gente tem essas palavras registradas, e a gente pode muito bem organizar a igreja de forma correta, como Jesus deseja. A contribuição voluntária. Nós contribuímos também financeiramente? Contribuímos. Sim, na oferta. Isso. A igreja de Jerusalém se dedicava à comunhão. Atos 2:42 também. É um texto que resume bastante do que nós estamos falando aqui. E a palavra usada aqui, de comunhão, não significa apenas associação ou confraternização em relação íntima, mas também um sinal ou prova de unidade fraternal numa doação ou contribuição. É traduzido em contribuição lá em Romanos, capítulo 15, versículo 26. Vai falar dos dons, né? Quem tem dom de contribuir, que contribua generosamente. Essa comunhão, as pessoas tinham tudo em comum. Não estou dizendo que as pessoas dividiam ali o salário para dividir por igual, não. Mas o suprimento diário, básico de cada dia, não faltava para ninguém. Tinham todos em comum. Principalmente naquele contexto de Atos, que muitas pessoas vieram de outros lugares, de outros países, de outras regiões, e se estabeleceram ali por um tempo em Jerusalém. Imagina se você faz uma viagem, você programa para levar um mantimento para uma semana. Aí você tem que se estender por mais um mês. E os seus mantimentos, como que faz? Lá em Atos, capítulo 2, o que aconteceu? As pessoas se organizavam para suprir a necessidade dessas pessoas que não tinham mais o suprimento. Porque eles ficaram além do tempo estimado ali, por conta de tudo que aconteceu lá em Atos, capítulo 2. Pessoas vendiam terrenos e levavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, que distribuía conforme a necessidade de cada um. Lembra essa passagem? Era dividido. Era tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. Era esse modelo de igreja no início. E é esse modelo que precisa ser resgatado na igreja. Ok? Paulo ordenou às igrejas da Galácia e a de Corinto a fazerem coleta no primeiro dia da semana, de acordo com a sua renda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, de 1 a 2. No primeiro dia da semana, cada um separe, para que não faça coletas quando eu chegar. Era uma prática da igreja estar reunidos ali todo o primeiro dia da semana. E Paulo, ali no contexto, Paulo tinha uma missão em passar, eles iam se reunir e já fazia essa coleta para levar para alguns irmãos pobres da Judéia, que estavam passando fome. Paulo fez um trabalho impressionante de sair coletando as contribuições para suprir necessidade de outros irmãos que estavam passando por necessidade. Então, o contexto maior de Coríntios é esse, essa coleta para ajudar alguns irmãos. Hoje há necessitados dentro da igreja? Sempre vai ter. O que a igreja precisa fazer com a contribuição que é feita? Não deixar que essas pessoas passem por necessidade. Não pode. Se está dentro ali do corpo, esse corpo precisa ser nutrido. E só vai ser nutrido porque a igreja está pronta para contribuir, para que todos tenham algo em comum. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, vamos ler essa passagem?
Maria do Carmo, quer ler para a gente? Sim, 2 Coríntios, sim. capítulo 9. Ai, 9, cadê ele? 2 Coríntios 9, versículo 7. Ah, sim. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Isso. Então, qual é Não pode dar, né, professor Regis, por uma obrigação, né, a oferta, né? Não. Por uma obrigação, não, né? Não, a gente vai detalhar bastante quando a gente entrar na... A gente vai ter 2 lições sobre o dízimo, dízimos e ofertas. As 2 próximas aulas vão falar exclusivamente sobre isso. Então, a gente vai detalhar bastante coisa em referência a esse assunto. Mas, no geral, aqui a gente está falando como alguns atos que fazem parte da adoração a Deus no dia do culto. E essa contribuição voluntária, como a Zuleika disse, não é obrigação, porque a própria palavra está falando, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por... a NVI fala, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando você é obrigado a fazer algo, você está fazendo isso com amor? Não. O amor não tem obrigação, né? Você é obrigado a amar os seus filhos? É obrigado a amar a sua esposa? Ou seu marido? Você não é obrigado. Você ama porque você ama. Simples assim, né? Da mesma forma, nós não fazemos algo por obrigação. Porque quando há algo, uma obrigação por trás, já não se tem amor. Então, precisamos entender isso também. Enquanto o Novo Testamento nunca exige o dízimo do cristão, será que devemos planejar fazer menos do que o judeu? Nenhum momento está falando de quanto. Não é por isso, não é porque o Novo Testamento não está sendo específico sobre o dízimo, é que eu vou dar não vou dar nada ou vou dar o mínimo. A gente precisa fazer isso com generosidade. Vai ter pessoas que conseguem contribuir mais, há pessoas que conseguem contribuir menos. Mas aquele que contribuiu menos não quer dizer que o valor é menor do que aquele que contribuiu mais. Lembra da viúva pobre? Quem lembra da viúva pobre? Sim. Que, Ela deu Amém. tudo que ela tinha, né? que acontece? Existia um gasofilácio. Era tipo um tubo de metal, né, que era colocado lá no templo, onde as pessoas jogavam as moedas. Você já pegou uma moeda e jogou dentro de uma panela? Faz um barulho, né? Imagina aqueles ricos pegando várias moedas e jogando um monte de moeda naquele negócio que faz um barulho. Barulho bem estrondoso. Aí vem aquela viúva e joga 2 moedinhas, um barulho que ninguém percebe. Mas Jesus condenou a contribuição dela, porque ela deu tudo o que tinha. O valor daquelas 2 moedas era muito maior do que milhares daquelas moedas que estavam sendo colocadas ali, sendo que era o que sobrava das pessoas. Ou fazia isso por interesse, ou por se aparecer. Então, não importa o valor. O que vale é a sua dedicação e aquilo que você pode. Deus conhece o coração. Deus conhece. Então, Deus não vai julgar você por isso.
Professor Mas a gente vai falar Regis, mais sobre isso. Oi. todos os dias eu escuto um áudio, né, do irmão Leonel, do Paraná, e ele falou essa semana passada, que eu escutei, sobre a oferta, que não era para aparecer, porque um irmão depositou um cheque, é que ele não tinha dinheiro espécie, então ele fez a oferta com um cheque. Porque o cheque ele fica ali meio nominal, né? É. É. Então não era para se exibir que ele estava fazendo isso, é que ele não tinha Não tinha dinheiro como, em né? espécie no momento. É, Mas não foi algo exposto para todos, né? isso. Ficou só para aquelas Mas pessoas assim, que coordenam ali, né? mas assim, de repente, uma pessoa da congregação vendo o cheque depositado assim, pode até pensar que ele estaria se exibindo, né? É. Se expondo. É um julgamento, né? Que não pode ser feito. É, Né? Precisa entender o motivo, a motivação de cada um, né? É, verdade. Obrigado, mano. Deus conhece o coração, né? Sim. Deus conhece a intenção, né? Vamos lá. Outro ato é o quê? O partir do pão. É a ceia, né? A gente já falou um pouco sobre isso daí, algumas outras oportunidades, mas em Atos 2:42, né, é a passagem que a gente usa como base, eles se dedicavam ao partir do pão, né? Jesus instituiu a ceia quando partiu o pão e disse: façam isto em memória de mim. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 24. E o pão representava ali o seu corpo, e o cálice, né, o suco de uva, o sangue de Jesus. Então, tudo era feito em memória do sacrifício de Jesus. Esse é o ponto principal do culto, onde as pessoas se reúnem. Porque é o momento em que você vai relembrar, você vai trazer à sua memória aquilo que Cristo fez. Não é uma vez por ano ou uma vez por mês. Mas como a gente já leu a passagem lá de Atos, capítulo 20, né? É no primeiro dia da semana. Quando a igreja de Corinto se reunia, procurava comer a ceia, mas fazia erradamente. Vamos abrir um pouco esse contexto de Coríntios para a gente entender? 1 Coríntios 11. Versículo 20. Vai dizer assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Até o 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, eles estavam fazendo de forma errada a ceia. Eles estavam usando ali esse momento como se fosse um banquete. E isso acabava desprezando aquelas pessoas que não tinham o que comer, as pessoas mais pobres. As pessoas se fartavam, enchiam ali o seu estômago, enquanto vinham outros irmãos que não tinham o que comer, né? Eles ficavam com fome. Não é esse o contexto da ceia. Por isso que Paulo vai falar, vocês não têm o que comer em casa? Façam o seu lanche em casa. O momento da ceia é um ato simbólico. É você partir o pedaço de pão, não é para se fartar. Não é essa a intenção da ceia. Mas esses irmãos de Coríntios, como muitas coisas erradas que eles faziam, a ceia também era uma delas. Então Paulo vai repreender. E Paulo vai falar,
no versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo recebeu essa instrução de Jesus e Paulo estava transmitindo essa instrução também. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examinem-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Eles estavam fazendo de forma errada a ceia. Paulo vai instruir a maneira correta. Naquele contexto ali, esperem todos chegarem. Se vocês querem fazer algo, tem que fazer algo ordenado. Não é para um se fartar e deixar o outro sem nada. Hoje, ali era uma época, uma cultura diferente, né? Um momento diferente. Hoje, nós entendemos, nós não vamos na igreja para saciar a nossa fome. Nós vamos ali com essa intenção de partir o pão, um pedacinho, relembrando assim do sacrifício de Jesus. Não é a quantidade que vai falar que você está participando certo ou errado, não é isso. Mas há uma ordem, uma decência aqui. Precisa ser organizado, precisa ser de forma correta. E aqueles que participam sem discernir, sem conhecer, sem saber o porquê está sendo feito, acaba tomando juízo para si mesmo. Paulo vai falar: examinem-se e participem do pão. Examinar não é você, eu não estou apto para participar, então eu não vou participar. Não, Paulo estava orientando: examine-se, se corrija e participe. Você precisa participar. Você precisa estar em comunhão com todos ali naquele momento. Porque é um momento específico dos cristãos. É um momento em comum dos cristãos, onde todos estão ali com aquele objetivo. Então, precisamos nos esforçar para estar sempre congregando no primeiro dia da semana com essa intenção, trazendo essa memória para junto de cada um e fortalecendo um ao outro. Isso motiva um ao outro, né, em participar dessa confraternização, porque acaba sendo, porque é um motivo de alegria quando nós nos reunimos como igreja e relembramos daquilo que Jesus fez por nós. E esse momento é feito com esses elementos da ceia: o suco de uva e o pão sem fermento. É o pão sem fermento, tá, que era usado. Não é qualquer pão. Nós entendemos, Jesus muitas vezes vai criticar o uso do fermento. Fala os pães asmos, né? Já ouviu falar essa expressão? É pão sem fermento. Trazendo o mais resumido para a gente. Então, precisa também buscar a usar esse pão sem fermento também. Essa passagem a gente já leu, né? O primeiro dia da semana, para partir o pão. Ou seja, a Bíblia, ela está instruindo um outro dia para se reunir? Não. Ele está sendo específica quanto ao primeiro dia da semana. Então, nós temos vários primeiros dias da semana dentro do mês.
Então, todo primeiro dia da semana deve se reunir com esse propósito. Toda a evidência bíblica indica que a igreja do primeiro século se reunia e tomava ceia no primeiro dia de todas as semanas. Depois vocês podem ler 1 Coríntios 11, 17, 18, 20, capítulo 16, de 1 a 2, e o próprio Atos 20, versículo 7. Até mesmo Jesus, depois que Jesus ele reaparece, que Jesus ressuscita, Jesus sempre vai primeiro dia da semana, onde estavam todos reunidos. Eles se reuniam no primeiro dia da semana em algumas casas, então Jesus aparecia ali no primeiro dia da semana. Então são várias evidências do primeiro dia da semana. Não temos outro. Então vamos fazer diferente? Ou vamos fazer no primeiro dia da semana? Primeiro dia da semana. Melhor. É mais correto, né? É onde nós temos a instrução. As orações. 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8, vai instruir sobre as orações nas reuniões da igreja. Era necessário. 1 Timóteo, capítulo 2. Alguém poderia ler? Quem não leu ainda e gostaria de ler? A Maria Elisa. A Maria Elisa, eu acho que ela não está aí. Ah, tá. Ô, Klaus, quer ler para a gente aí? Estou procurando aqui. Mais no finalzinho lá do Novo Testamento. Bom. Aqui. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí, Timóteo. 2, 1 a 8. Achei. Antes de mais nada, eu te recomendo que se façam pedidos, súplicas, orações e ações de graças por tudo, pelos reis e pelos que não estão no poder, para que possamos levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Isso é uma boa coisa e agrada a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e também há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por tudo. Este é o testemunho que ele deu nos tempos estabelecidos. Digo a verdade e não minto. Fui designado para ser pregador e apóstolo desse testemunho, mestre dos pagãos na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens rezem em todo lugar, erguendo para os céus mãos puras, sem ira e sem contenda. Isso. Obrigado, Klaus. Orações. As orações precisam fazer parte do culto a Deus? Sim. É necessário, né? Não só no culto, né? Mas sempre que há oportunidade. Sim. Alguém falou e cortou. Não? Ninguém falou? Todo o tempo, né? É interessante, o versículo 5 fala: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens.
Como as nossas orações chegam a Deus? Através de quem? Se há um só mediador, quem é esse Jesus. mediador? Cristo, Jesus Cristo. Cristo Jesus. Exatamente. O contexto de oração, quando nós oramos, nós precisamos levar as nossas orações. Jesus muitas vezes vai falar, né? Tudo que pedir em meu nome. Ou seja, nossas orações a Deus, elas só vão ser entregues a Deus, vamos dizer assim, por causa de Jesus. Porque só Jesus pode mediar, pode intermediar essa conversa. Já viu a pessoas que são muito importantes, né? E nem todos têm acesso àquela pessoa. A um presidente, um exemplo. Vai ter uma pessoa responsável para chegar até ele. Falar com outra pessoa, não vai chegar a informação. Então, você precisa procurar a pessoa certa. A pessoa certa para que leve as nossas orações a Deus é Jesus. Orem, orem e orem, mas sempre em nome de Jesus, pois é Ele o nosso único mediador. E a oração faz parte da adoração. Jesus ensinou que seus discípulos devem orar ao Pai e a Ele em meu nome. Aquela passagem que eu falei. João 14, do 13 ao 14, e o capítulo 15, versículo 16. Isto porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento, os seguidores de Deus jamais oraram aos mortos, tais como Abraão, Jacó, Moisés, Davi, João Batista ou Estevão. Né? Atos, capítulo 7, de 1 a 60, vai falar muito sobre isso daí. Ou o apóstolo Tiago, né, que também foi o primeiro mártir, né, dos apóstolos. Sempre direcionada a oração a quem? A Jesus. É Jesus que vai levar as nossas orações. É pelo nome de Jesus que as nossas orações são ouvidas. Não há outro meio, não há outro mediador. E os cânticos? Como nós cantamos? Vou pedir para vocês abrirem lá em Efésios, capítulo 5, versículo 19. Efésios 5, 19. Fala assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Cantando e louvando de coração. Outra passagem lá em Hebreus, capítulo 13. Aliás, Colossenses 3:16. Efésios, Filipenses, Colossenses 3:16. Vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Mais uma vez, em seus corações. Hebreus capítulo 13. Mais um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Zuleika, quer ler para a gente? Hebreus 13, Eu estou 15. procurando, professor. Eu estou procurando. Tá. Não estou achando.
Depois de Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus, Hebreus 13, 15. mas qual é o versículo, professor? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvar a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Isso. Na lei, lá no Velho Testamento, não é mencionado o uso de instrumentos na adoração. As pessoas usavam instrumentos? Sim, mas não na adoração. Não no momento de culto. Não vemos Deus ordenando nada a esse respeito. O uso de instrumentos no Velho Testamento foi de autoria de Davi. Então, quem instituiu o instrumento no Velho Testamento não foi Deus. Não foi uma ordem de Deus. Quem poderia manejar os instrumentos eram os levitas. No livro de Levítico, você não vai ver Deus ordenando o uso de instrumento. Não vai ter nenhuma passagem. Davi foi quem instituiu esse instrumento. E Davi orientou que toda a tribo de Levi, que coordenava, né, assuntos referentes à adoração, conduzia ali, então, o uso de instrumentos. Professor Regis, Lá em 1 Crônicas, oi, a Miriam, então, já usou instrumento também sem permissão, né? não era um momento de adoração, né? Ah, tá, entendi. Não era um momento de adoração. Entendi. Ó, lá em 1 Crônicas, capítulo 23, lá no Velho Testamento, capítulo 23, depois vocês podem ler o contexto, tá? Mas a gente vai pegar os versículos específicos. Professor Regis, Oi. a palavra crônica é história? Vai contar a 1 Crônicas e 2 Crônicas, vai falar basicamente tudo que aconteceu em 1 e 2 Reis. Ah, então, Como se a fosse uma palavra repetição. crônica é história, né? É a história dos reis. Entendi. Com alguns detalhes a mais, né? Crônicas vai falar, mas vai basicamente contar essa história dos reis, do período dos reis. Na 1 Crônicas 23, versículo 5, vai falar assim: 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Ou seja, não foi Deus que preparou, foi Davi quem preparou com esse propósito. Neemias, um dos profetas, Neemias capítulo 12, versículo 36. Acharam aí, Neemias? Eu estou Eu já- procurando. Eu achei. 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Achei. Capítulo 23, versículo 5. Aliás, capítulo 12, 36, desculpa. Vai dizer assim:
E seus colegas Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. Então, mais uma vez, os instrumentos prescritos por Davi. Deus autorizou? Autorizou. Mas foi uma recomendação de Deus? Não. Foi de Davi. Deus permitiu o uso, mas não na adoração. Ok? Tem outras passagens também em Salmos, depois vocês podem ler. Mas abram lá em Amós. Sim. Se não era para adoração, que hora então que ele estava tocando aquilo? O povo, ele era muito festeiro, né? O povo de Israel. Sim. Eles usavam, deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Eu acho que eu não vou ter agora fácil, que eu acabei não abrindo. Só um minutinho. Uhum. Porque eu fico pensando, se não era para adorar, né? Tipo gratidão, tipo oferta de gratidão, de louvor, que hora então que eles tocavam aquilo, né? Enquanto o tempo, porque enquanto Davi prometeu construir o templo, não prometeu? Sim. Mas não foi Davi quem construiu, foi Salomão. Isso. Foi Salomão. Isso. Foi usado no templo, quando foi construído o templo, e até Davi não tinha ainda o templo, né? Foi usado quando foi feito o templo, eles usavam o instrumento lá. Tanto que a gente vai ver que quando o povo foi cativo lá na Babilônia, eles vão, acho que é Salmos, deixa eu ver qual Salmos que é, acho que é algum desses aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, pera lá. Alguns falavam, né? Vocês não adoram a Deus? Aí eles vão falar, nós estamos longe de Jerusalém, do templo. Então, como que eles iam tocar? Sim, é verdade. Havia momentos específicos que eles usavam. Deixa eu pegar os Salmos aqui, para ver se é esses Salmos aqui, 150, deixa eu ver. Não é esse. Não, é 137, senão depois eu vou procurar e vou falar para vocês na próxima aula aí. Aqui, ó. Salmo 137 vai falar: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos captores que eram os que prendiam eles, né? Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Eles não poderiam tocar a não ser no templo. Eram momentos específicos. Ok? Deixa eu voltar aqui, pera lá. Deixa eu seguir. Tem uma passagem, Reginaldo, não me recordo, estou tentando achá-la aqui, que Deus ele vai falar através do profeta que ele não se agradava com aqueles tipos de adoração. Essa passagem que a gente vai ler é em Amós. Isso. Em Amós. O que acontece? Deus, a gente vai estar falando um contexto aqui sobre a ordem de Deus. Deus não instituiu. Quem instituiu foi Davi. Eles usavam em alguns momentos específicos. Mas a gente vai ver o desprezo de Deus em relação a isso. Ok? Por quê? Vamos entender lá em Amós. Vamos ler lá em Amós que a gente vai construindo aqui. Amós, profeta Amós, capítulo 5.
Amós, capítulo 5, versículo 21. 21 em diante. Vamos ler. Vocês acharam aí Amós? Lá no Velho Testamento. Eu já achei. Ezequiel, Daniel, Oséias. Depois, Amós. Capítulo 5, versículo 21. A questão aqui é, eles usavam? Usavam. Foi ordem de Deus? Não. Essa é a questão que a gente está abordando, tá? Aí a gente vai ver o porquê disso. Amós, capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que você me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Não. Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor. O Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 6. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, os quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela. Depois prossigam até a grande Ramate e em seguida desçam até Gate, na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. Bom, depois vocês podem terminar de ler. A questão maior aqui era que Davi instituiu. Davi foi quem colocou a questão dos instrumentos. Não foi Deus. Não foi Deus que instruiu, que deu essa ordem direta. Foi algo de Davi. Mas o que aconteceu? O povo seguiu o que Davi havia pedido no início? Não. Deus vai rejeitar a festa religiosa daquelas pessoas. Deus está falando que eles adoravam a Deus, né? As suas festas religiosas, usando seus instrumentos, improvisando, e o coração deles estava o quê? Longe de Deus. Deus se agradou da festa deles? Não. Olha o que Deus fala aqui no início. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Foi algo que Deus não planejou, foi algo instituído por Davi e que Deus vai rejeitar, porque as pessoas estavam usando de forma errada. Deus recusou o uso de instrumento. Nós vemos o desprezo ao uso desses instrumentos. O instrumento seria um fator emocionante, arrepiante, que impulsionava você a cantar. Isso é algo fácil de dar a Deus, quando você está sendo impulsionado. Alguém já ouviu uma canção que tem aqueles acordes, aqueles instrumentos, tudo bonito, e você viaja, né? Quem já viveu isso? É gostoso, não é? Você ouvir aquilo. Tem instrumentos que são maravilhosos.
Mas, às vezes, isso mexe tanto com o emocional da pessoa que a pessoa vai ser levada vai ser impulsionada por esses instrumentos e não pela realidade do que está acontecendo. Ali no culto a Deus estava acontecendo isso. As pessoas estavam sendo impulsionadas por algo que Deus não permitiu, que não autorizou. E isso fez com que as pessoas estavam se afastando de Deus. Os corações estavam longe. Pode reparar, quando você ouve uma música instrumental, principalmente dentro de alguma congregação, pouco você nota o valor ou o sentido da letra do hino, da música que está sendo cantada. Você é levado muito mais pelo som, pelo instrumento, do que pela própria letra que está sendo cantada. Você, às vezes, nem sabe o que está sendo cantado. Você está sendo impulsionado e você está levando ali e não faz sentido. Não faz sentido. Deus não quer isso. Ele quer algo espontâneo, que vem de dentro de você. Não é o instrumento musical que vai ser um instrumento de adoração, mas é você. É os seus lábios, é o seu coração. Nós não podemos deixar que um instrumento musical leve a nossa adoração a Deus. No momento ali de culto. Ok? Deus, ele merece ser louvado de forma que vem de dentro, de forma espontânea. Devemos oferecer adoração da forma como Deus deseja e não como eu quero. Não podemos ultrapassar a palavra de Deus. Nós vemos o uso de instrumento ali no Velho Testamento. Vemos. Mas e no Novo Testamento? A grande questão não é nos basear naquilo que o Velho Testamento fazia. O Velho Testamento até menciona o instrumento musical, mas foi rejeitado por Deus. O Novo Testamento, as passagens que a gente leu, em nenhum momento vai dar ênfase ao uso de instrumento. É sempre vocal. Quem já ouviu falar música a capela? Que é só vocal, não é usado instrumento. Nós vemos, porém, aqui no Novo Testamento instruindo somente a música vocal, como as passagens que a gente leu. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Há uso de instrumento aqui? A referência de instrumento? Não. Não. Não encontramos, né, nenhuma menção ao uso de instrumentos nas reuniões da igreja. A Bíblia, ele é o nosso manual, é a nossa autoridade. E é interessante que na história do cristianismo, vamos pegar dentro da história, o testemunho a favor da música vocal é antigo e bem seguro. O uso de instrumento foi um dos desvios da igreja romana. A igreja grega não usa até hoje o instrumento musical. Os reformadores, João Calvino, John Wesley, Martim Lutero, depois vocês podem até pesquisar isso na internet, foram contra o uso de instrumentos. Mas com o passar do tempo, as igrejas reformadas acabaram adotando esse uso de instrumento. O Papa Vitalino, lá no século VII, foi o responsável pela introdução do instrumento na igreja. De lá para cá, várias reformas foram acontecendo e foram usando, né, foram improvisando ainda mais o uso de instrumento. Na igreja primitiva, lá no primeiro século, não era usado o instrumento musical na adoração a Deus. O historiador cristão Everett Ferguson, ele escreveu: não há nenhuma evidência certa do uso de instrumentos na liturgia cristã até tarde na Idade Média. Isso é questão histórica, tá? Depois que acabou o templo, se eles foram permitidos apenas no templo, depois, né, de que Salomão estabeleceu o templo
sendo exterminado, sendo arruinado, sendo destruído, aonde eles iriam usar esse instrumento? Não tinha mais local. Quando Jesus veio, várias vezes a gente vai ver que eles cantavam, mas sem o uso de instrumento. Se fosse para a gente usar na igreja, será que não teria nenhuma instrução para a gente usar? Se a gente querer voltar para o uso de instrumento baseado no Velho Testamento, eu estou anulando algo. Eu estou anulando a vontade de Jesus. Eu estou anulando a graça de Jesus. Eu estou anulando os princípios da igreja primitiva. A gente volta a falar, lá no Antigo Testamento não tinha igreja, não existia esse conceito de igreja que nós temos hoje. Um povo específico, apenas os levitas que usavam esses instrumentos. Nenhum outro era permitido usar. Tudo isso acabou. Entrou o Novo Testamento, a Era da Graça, a Era da Igreja. E se fosse, de fato, uma orientação de Deus e de Jesus, nós encontraríamos alguma passagem que desse base, fundamento a esse uso. Nós não temos, nós não vemos. Deixa eu voltar aqui. O Novo Testamento revela que a igreja deve se reunir e adorar a Deus no primeiro dia da semana. Ficou meio cortado aqui, espera aí. A todos os membros é ordenado a não negligenciarem as reuniões da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, vai falar: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Há uma ordem para que não deixemos de congregar como igreja no primeiro dia da semana. Alguns tinham o costume de não congregar. Infelizmente, hoje, às vezes, há pessoas que não gostam, né? Não procuram congregar todo o primeiro dia da semana. Mas é uma ordem que a gente tem da palavra de Deus. O dia da reunião de adoração era o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, vai falar do primeiro dia da semana. Nesse dia, Jesus foi ressuscitado. Não foi no primeiro dia da semana que Jesus foi ressuscitado? Foi. Lucas, capítulo 24, versículo 1, versículo 13, versículo 21 vai falar sobre isso. Nesse mesmo dia, lembra que eu falei? Jesus apareceu aos apóstolos sem a presença de Tomé. Vamos ler essa passagem rapidinho? A gente está quase finalizando. Depois a gente pode até voltar a falar mais sobre essa questão do instrumento com mais clareza, para a gente não atrasar a nossa aula aqui. A Maria do Carmo fez algumas perguntas, não sei se ela conseguiu compreender, mas qualquer coisa a gente volta, uma outra oportunidade para falar. Eu não vou nem conseguir falar da história do presunto, cortando as pontas do presunto. Vamos lá, João capítulo 20. Versículo 19. Vai dizer assim. Vou ler aqui rapidinho. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos e portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu.
E mais tarde, uma semana depois, lá no versículo 26, ó, versículo 26, uma semana mais tarde, ou seja, uma semana depois do primeiro dia, novamente o primeiro dia da semana. Os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Aí vai ter a história que Tomé, eu só acredito se eu tocar, né? Aí Jesus vai falar, né? Pare de duvidar e creia. É isso que a gente precisa fazer muitas vezes, né? Parar de duvidar do agir de Deus e crer em Deus. Aí está a passagem. Novamente, aquela passagem de Atos capítulo 20, versículo 7. Né? No primeiro dia da semana, a igreja de Troade se reuniu para partir o pão e ouvir a pregação de Paulo. Paulo ordenou às igrejas da Galácia e à igreja de Corinto a fazer a coleta para o povo de Deus no primeiro dia da semana, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, de 1 ao 2, que a gente falou. Porque era o costume dos irmãos de se reunirem no primeiro dia da semana. Conclusão. Debaixo do evangelho de Cristo, o cristão não guarda o primeiro dia da semana. Paulo repreendeu os Gálatas por observarem dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Então, há pessoas que guardam sábado, não é? Nós não temos, a gente já estudou sobre isso, que é o único mandamento que Jesus não repete no Novo Testamento. O Velho Testamento, sim, observava. No Novo Testamento, Jesus vai falar que ele é maior do que o sábado. Então, como cristãos, não fazíamos parte da lei de Moisés, nós não estamos obrigados a guardar isso. Tanto porque Jesus acabou com essa observância também. Gálatas, capítulo 4, versículo 10, vai falar sobre essas questões de dias especiais, de festas, que há pessoas que não, tem que guardar, não tem que guardar, não é isso que importa. É isso que a Bíblia vai falar, não importa. Vocês não são mais obrigados a guardar essas festas. Em Romanos capítulo 14, de 4 a 6, ele trata do assunto da consideração de dias como algo não mandado por Deus, mas depende da convicção de cada um. O Novo Testamento dá a entender que todos os dias são igualmente santos e devem ser igualmente guardados em honra a Deus. Não há dias específicos. Às vezes as pessoas... esse período eu não vou fazer tal coisa. Aí passa esse período, as pessoas voltam a fazer as coisas totalmente erradas. Então não há dias específicos. Se desejamos ser puros, ser santos perante Deus, todos os dias devemos guardar como um dia sagrado a Deus. Um dia que é de honra a Deus. E no primeiro dia da semana, a igreja toda se reunindo com esse propósito específico. Ok? Então, não há dias específicos. Devemos nos lembrar que o primeiro dia da semana é o dia da ressurreição de Cristo e o dia dos cultos da igreja quando observamos a ceia do Senhor, motivo pelo qual nos reunimos. Que Deus te abençoe, estamos bem em cima do horário. Conseguiu compreender um pouco? Acho que o final ficou mais corrido, né? Eu tentei, para não passar do tempo das 9h30. Mas, voltando aqui a essa questão dos instrumentos, né? Que talvez não ficou muito claro, mas eu vou tentar explanar um pouco mais sobre isso. Não foi uma ordem específica de Deus. Nós não vemos uma ordem de Deus dando aos levitas para eles usarem. Não vemos. Você pode ler o livro de Levítico. Se vocês encontrarem alguma coisa, chama a minha atenção, Reginaldo. Ó, tem algo aqui falando que Deus dando a ordem. Aí a gente revê. Mas nós não temos. Tudo foi aplicado por Davi
Porém, as pessoas começaram a fazer de forma errada. Era só os levitas que usavam. Depois que o templo foi construído, era usado só no templo. Esse templo, o que era que foi destruído lá no ano 70, não existe mais. Então, e aí? Onde vai se usar o instrumento agora? Tem os levitas ainda que foram instruídos por Deus a usar? Não existe. Então, são perguntas que a gente precisa fazer, são várias perguntas, né? Lá está falando que usa instrumentos, tá ok. Onde estão os levitas para usarem esses instrumentos? Não tem. Mas e os levitas que tocam na igreja hoje? Eles são levitas, de fato? Se eles são, de fato, levitas, eles devem descender da linhagem de Levi. Eles não podem trabalhar em trabalhos externos, eles devem ser dedicados totalmente ao trabalho da igreja. Eles quem devem receber os dízimos. Lembra quem recebia os dízimos das demais nações? Era a tribo de Levi. A gente vai ver isso nas próximas aulas também. Ou seja, não dá para adaptar. Não dá para adaptar o uso de instrumento na igreja hoje usando base do Velho Testamento. Porque vai ficar muitos pontos aí vago. Não dá para a gente preencher. Algumas lacunas vão ficar vazias. Mas tem vamos dizer, eu sou um levita, eu toco lá na igreja. Mas só isso? O trabalho do levita era só esse? Era só tocar? Tinha muito outro trabalho, tinha que cuidar de todo o trabalho do tabernáculo. Eles eram dedicados todos os dias para esse trabalho. Se a igreja entrega o dízimo, esse dízimo tem que ir para quem? Para o levita. Levita. Então, acaba saindo fora do contexto bíblico também dessa forma. Então, vamos olhar para onde? O Novo Testamento. O Novo Testamento está instruindo o uso de instrumento? Não. Não. Não vemos. Se o Novo Testamento não diz para usar, eu vou usar? Não. Lembrando, nós estamos adorando a quem? A Deus. A Deus. A Jesus. Se Jesus desejasse ser adorado através de instrumentos, com certeza teria essa instrução no Novo Testamento. Nós não vemos. Lembra? Você vai dar um presente para alguém, você precisa saber aquilo que o agrada. Ele gosta. Ele gosta. Se Jesus desejasse, estaria escrito. Não está escrito. Então vamos seguir, como diz lá em Colossenses, o cântico com o fruto do quê? Dos lábios. De coração, sem uso de instrumento. Não permita que algo mecânico faça algo por você, mas seja você o instrumento vivo de Deus. É isso que Romanos fala. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós já lemos essa passagem. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, é interessante isso porque o nosso culto ele precisa ser racional. Racional vem de razão, ter razão. A razão que nós temos está baseada na palavra de Deus. Nós não oferecemos a Deus um culto emocional. Porque o emocional, ele pode nos enganar. Quando eu ajo pela emoção, eu deixo de ter razão. Quantas vezes alguém deixou de corrigir um filho baseado na emoção? E às vezes você sabe que pela razão você deveria ter corrigido. Então, é a razão, o racional, e não a emoção. Não deixe que isso... Porque isso vai voltar àquela palavra, eu vou onde eu me sinto bem. Mas não é assim. É onde há a razão da palavra de Deus, onde a palavra de Deus é de fato pregada e falada para arrependimento, para adoração de forma correta.
como a Bíblia ensina. É um assunto muito complexo, essa questão de adoração. O Caco está fazendo essa aula nas quartas-feiras com muito mais clareza, com muito mais detalhes. A gente fez isso em algumas 2 horas, nem isso. Então, é um assunto muito complexo. E a gente vai aprendendo todos os dias como melhorar a nossa adoração a Deus com base na palavra de Deus. Professor Regis, Oi, alguma dúvida? o professor Caco está nos louvores, nos cânticos, a última quarta-feira que ele deu. Ah, ele começou? Que bom. Aham. A Maria do Carmo vai estar lá, então. Na última aula passada, da semana passada, ele está nos cânticos, o professor Caco. Então, provavelmente, ele vai especificar bastante coisa. É por isso que a gente tem esse módulo que o Caco está fazendo, a gente chama esse que a gente está fazendo de módulo 1, né? E o que o Caco faz é o módulo 2. E esse módulo 2 sempre vai ter algo mais específico em relação a algum assunto. Cada aula a gente está falando de um assunto só. Ou seja, a gente fica 2 horas só limitados a isso. Um estudo mais específico, você fica o estudo inteiro falando daquele assunto. Então, é um leque, é muita coisa que você vai aprender. Por exemplo, a gente vai ter 2 aulas sobre o dízimo. Ou seja, 2 aulas já dá para a gente entender algo a mais. As 3 últimas aulas, a gente vai falar um pouco sobre o Espírito Santo. São 3 aulas sobre esse mesmo assunto. Então, são assuntos que a gente vai ter mais conteúdo também. Então, essa aula de adoração, a gente viu vários aspectos de adoração, né? Os 5 pontos que a gente viu, mas é bem resumido. Mas tem muita coisa ainda para ser abordada, para ser aprendida. Mas são base. Isso é a base, praticamente, para a gente conseguir compreender os demais. Espero que vocês tenham entendido. Eu entendi. Alguma pergunta? Para mim está tudo certo. Tá tudo certo? Para mim também. Entendeu essa questão dos instrumentos, Maria do Carmo? Ó, mais ou menos. Mais ou menos, tá. Se você está na quarta-feira com o Caco, não tá? Tô. O Caco, você vai conseguir extrair bastante coisa lá com o Caco, que ele vai ser mais específico sobre isso. Ai, que bom. Mas, Que em bom. outra oportunidade, a gente tenta, talvez, melhorar um pouco a explicação. Ah, tá bom, então. Tá Mas, no ótimo. geral, o que a gente precisa entender é isso que eu falei, que eu tentei resumir. O Novo Certo. Testamento não menciona o uso de instrumento. O Certo. Novo Testamento, embora tenha mencionado, foram dadas para ocasiões específicas, pessoas específicas. Então, hoje, no Novo Testamento, nós não temos isso. O que nós temos tudo são bem. instruções de louvor, de cânticos com o coração, com o fruto dos lábios. Até mesmo isso historicamente. Como eu falei lá, historicamente, se a gente pesquisar, a música vocal, que é a capela, ela é bem segura. Elas foram implementadas um longo período depois da igreja primitiva. Então, isso tem histórias e são fatos verídicos mesmo, tá? Ou seja, é um reforço. Nós temos a Bíblia e nós temos algo histórico também que comprova o que a Bíblia está falando. Ok? Ok. Nenhuma pergunta, nenhum comentário a mais? Senão a gente encerra. Para mim, tudo certo. Para mim também. Então tá, vamos fazer uma oração então. Vou pedir para o Emerson fazer uma oração, Emerson, para a gente encerrar. Amém. Vamos orar. Pai amado e bendito Deus, mais uma vez, Pai, pedimos licença para entrar em sua presença, para te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade, onde podemos nos reunir virtualmente, mas com o mesmo pensamento, em aprender mais sobre a sua palavra e poder colocar em prática em nossas vidas, agradando a Ti e somente a Ti, Pai.
Muito obrigado, Pai, porque o Senhor revelou toda a verdade e escreveu para que ninguém nos engane. E Amém, agora Senhor. podemos, Pai, podemos usar essa palavra para orientar as pessoas a vir caminhar conosco no caminho que nos conduz à vida eterna. Através dessa palavra, Senhor, nos orienta, nos ilumina cada dia, que possamos sempre, Pai, permanecer nesse caminho até o dia final, Pai, que o Senhor virá nos buscar. Abençoe, Senhor, esse grupo, que cada um, Pai, possa colocar em prática em suas vidas, agradando a Ti e somente a Ti, Pai, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Abençoe, Pai, nossa noite de descanso, e o amanhã pertence a Ti. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Pai. Amém. 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 Obrigado, Emerson. Amém. Obrigado, Luísa, Klaus, Zuleika, Maria do Carmo. Se vocês tiverem dúvida, pode chamar no privado também, tá? Tá Como eu bom. falei, o tempo às vezes é bastante curto para a gente conseguir explanar tudo, mas o nosso WhatsApp sempre está à disposição aí para qualquer pergunta. Ok? Ok. Deus abençoe Ok. vocês. Boa Uma boa noite. semana. Boa noite para Boa vocês, noite a todos alunos. os colegas. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, Amém. professor Boa Regis. noite. Deus abençoe.